possibilidade da tecnologização do humor à sexualização das máquinas. Portanto, eu diria 15 minutos, no máximo, como para a exposição do trabalho e vamos seguir a ordem. Obrigado. Boa tarde. Começo por agradecer à organização por ter aceitado a minha proposta para estar aqui hoje, em meu nome e da Adelaide Costa, e congratular-me pela excelente organização e pelo excelente painel de investigadores e professores que estão no evento, que realmente nos ajudam a pensar uma série de questões. Permitam-me então começar por referir o título: A Revolução da Intimidade, da Tecnologização do Amor à Sexualização das Máquinas. Começo por vos pedir desculpa, antecipadamente, porque é provável que eu vos traga ou que eu vos venha a fornecer uma imagem absolutamente dramática. E vir falar do humor e dar uma imagem dramática, eu confesso que depois do almoço espero não perturbar a digestão de ninguém. Na segunda metade do século passado, refiro-me ao século XX, algumas das mais carismáticas revistas iniciavam um fenómeno que ainda hoje se sente, embora de outra forma, mas que poderá vir a desaparecer nas próximas décadas. Muitos se recordarão de revistas que vão da crónica feminina ao século ilustrado, que indicavam os paradigmas de beleza, as novas tendências da moda, os acontecimentos sociais nacionais ou estrangeiros e, a parte, marcavam o início daquilo que pode ser considerado como a tecnologização do humor. Explique-se com as conhecidas páginas do Correio dos Leitores. Senhora viúva, boa posição social, com casa própria, afável e companheira, pretende senhor em situação similar. Diga-se, qualquer comparação com os anúncios das atuais revistas Ana ou Maria não é pura coincidência, mas apenas a perpetuação de uma estratégia de enamoramento que parece dar frutos. Sendo certo o contexto ultramarino em que se desenvolviam estes anúncios, chegariam ainda a elevar-se à categoria de madrinhas de guerra, não deixa de ser curioso como se estava a criar um médium para o prodígio do amor. Assim, a aparente novidade de plataformas ou redes sociais nada mais é do que uma democratização tecnológica, à falta de um termo mais apropriado, do fenómeno amoroso. Do Facebook ao Badu, do Orkut ao MySpace, as formas e os conteúdos variam consoante o perfil criado e os seus objetivos. Seguindo esta tendência de enamoramento virtual e tendo a percepção do potencial que o fenómeno amoroso desperta, os concursos televisivos apostam de igual forma na realização de um modelo que procura reinventar o encontro amoroso, de que são exemplo o Love on Top ou o mais radical Adam and Eve, em que os concorrentes estão nus e se dão a conhecer dessa forma numa ilha paradisíaca. Estas formas de exposição pública podem ser resumidas com o uso da expressão popularizada por Paula Sibilia, a intimidade como espetáculo. Parece, pois, que o amor tem potencial, pois tudo gira em torno do desejo de encontro maior de uma alma gêmea ou da continuidade do mito indicado por Aristófanes por Banquete de Platão. Repare-se que as agências matrimoniais, com os seus discretos escritórios e mostruários de potenciais parceiros compatíveis, cederam lugar às plataformas digitais, onde os algoritmos se encarregam de fazer a concordância, diz-se, de personalidades.
É assim que encontramos a notável antropóloga Helen Fisher, famosa, abre aqui um parênteses, pelos seus estudos bioquímicos do amor romântico, fecho parênteses, a ceder à tentação do negócio amoroso que levou à criação do Chemistry.com, que pertence ao grupo IAC, Interactive Corp, que detém mais de 150 marcas, sendo 10 delas sites de relacionamentos, como mencionado. Só a plataforma Match.com apresentou em 2014 cerca de 55 milhões de dólares e outros tantos para a Ashley Madison, que não se escusa ao seu propósito bem plasmado no seu slogan: Life is short, have an affair. Parece claro que o fenómeno amoroso ou de enamoramento já não consegue mais esconder o potencial empresarial e económico que carrega. E, nesse sentido, os discursos mais ou menos literários, mais ou menos filosóficos, mais ou menos científicos, acabam por ficar retidos nas academias, lutando contra um tempo que se perde na afirmação de formações e deformações educativas que tantas vezes ignoram a realidade do mundo tal como ele é dado ver. Se é certo que livros como Corpo e Mídia, 2003, editado por Bernadette Lira e Gelson Santana, em que estão contidos, por exemplo, os ensaios da Diana Domingues, a saber, Cibermundos, O Corpo e o Ciberespaço, ou o ensaio de Eric Felipe, O Digital e a Impureza da Matéria, sobre a desaparição do corpo e da materialidade nos discursos da cibercultura, ou ainda o livro Cultura Contemporânea, Identidades e Sociabilidades, Olhar sobre o Corpo, Mídia e Nova Tecnologia, de 2010, de Ana Lúcia de Castro, ou mesmo o já clássico Eros Eletrónico, de 2000, de Romano Guberno, entre muitos outros, apelam para uma reconfiguração do pensamento em torno do contemporâneo e do ciberespaço, mas que não deixam, contudo, refletir o resultado de uma época em que se pensava, e permita-se dizer, ainda se pensa, a ausência da interação do humano, os médiums de socialização, os ciber-selfs, as políticas e agendas de género, entre tantos outros temas. Note-se, contudo, a sua validade e, em alguns casos, a premonitória visão que encerram. Como quando Buber refere, por exemplo, e estou a citar, as modernas tecnologias de comunicação e de informação estão a modificar as nossas vidas, afetando-as no plano físico, no seu biosedentarismo, por exemplo, no intelectual e no emocional. Fim de citação. Parece-nos que já não se trata tanto de questionar a cibersexualidade, a ciborgização do corpo humano, as continuidades abstratas de sentido que as semióticas das ciências querem reinventar, mas de ver como um humano se está a transmutar ele mesmo, em si mesmo, numa outra coisa, atrevamos a dizer, numa coisa desejante de coisas sexualizadas. Recorde-se de Mário Perniola, que parece retomar a premissa de Marx na afirmação de que, e cito, a desvalorização do mundo humano cresce em razão direta da valorização do mundo das coisas. Mário Perniola sabe que se operou uma coisificação no mundo, que a patridade ontológica heideggeriana do homem é uma realidade. Na obra O Sexo Apelo Inorgânico, o filósofo está ciente de que as coisas impulsionam e seduzem o homem para a imersão na coisidade. E nessa alienação em que vive o homem, e diz apropriadamente a este respeito, e cito, se o homem conseguisse ser uma coisa, acabaria a sua dor. Talvez só através da sexualidade se possa pensar em superar esta dor. Talvez só na sexualidade o homem se torne uma coisa. As palavras do filósofo reconduzem-nos ao cerne da questão, da cedência daquilo que foi apelidado de tecnologização do amor para a sexualização das máquinas. A coisificação do mundo humano
enquanto processo iniciado na pós-modernidade, sobretudo pela imposição de um modelo global de felicidade paradoxal, para usarmos a expressão de Lipovetsky, conduzirá, ou melhor, poderá conduzir a uma falência da intimidade, do fenómeno amoroso e à derradeira revolução sexual. Em abono da verdade, a vida sexual do homem existe há muitas centenas de anos, acompanhadas de coisas que o satisfazem, sendo mais visível no século passado. Contudo, o rápido desenvolvimento da cibernética, da computação e da inteligência artificial permite agora, à semelhança do que já acontecera com os anúncios das revistas, a exploração do potencial remanescente da humanitas que há no homem, ou seja, a sua intimidade. Já não é o apelo a objetos de fetiche, perdoem-me as sensibilidades mais suscetíveis a estes termos, objetos de fetiche como bonecas insufláveis ou vírus, ou mesmo aos avançados objetos de realidade virtual porno, mas há algo que só a imaginação aspirava e que se encontra, por exemplo, na série televisiva recentemente estreada, Westworld, a saber, androides/ginoides com inteligência artificial capazes de satisfazer os mais recônditos caprichos sexuais. Está-se a falar, naturalmente, de robôs construídos para figurarem como companheiros sexuais, ou, se preferir, de robôs sexuais. Alguns especialistas em robótica admitem a radical hipótese da sexualização maquinal da vida humana, em detrimento da companhia humana, como muito citado Joel Snell, que em entrevista em 3 de setembro de 2016 ao britânico Daily Star, advertia não só sobre a possibilidade de uma realização sexual mais plena, como da possibilidade de, inclusivamente, essa prática sexual se tornar uma adição, ou seja, um vício, dado que os robôs sexuais, segundo ele, teriam mais disponibilidade, ou uma disponibilidade incondicional, e, portanto, isso seria motivo de viciação. Num artigo datado de 2012, intitulado Robots, Men and Sex Tourism, de Ian Yeoman e Michel Mars, colocam como cenário o Red Light District de Amsterdão a oferecer acompanhantes sex booths, que é a contração de sexual robots, sex bots. Poderão argumentar os mais céticos que tudo isto não passam de cenários virtuais ou construções fantasiosas da mente humana. Para esses, teremos de responder com aquilo que já existe. E o que já existe são robôs sexuais que podem ser encontrados na Real Doll ou na True Companion. Naturalmente não são, ou não são ainda em termos de inteligência artificial, comparáveis à Ginoide Sofia, criada por David Hasselhoff, que articula fluentemente respostas ou esboça expressões faciais com alguma facilidade, ou inclusivamente aos modelos geminoides do pioneiro da robótica Hiroshi Ishiguro, eu peço desculpa se a pronúncia não for melhor, que assume a vinda clara da era dos robôs. Faço aqui um pequeno parênteses, eu sei que estou já... Só um pequeno parênteses para dizer que o último modelo, que é o Geminoid 2, se não me engano, é classificado como tendo 16 liberdades. Depois mais explicado o que é que são estas 16 liberdades. Mas é agradável saber que é um robô que já tem 16 liberdades. Porque, se bem vistas as coisas, os humanos só têm uma. O rápido desenvolvimento desta área tem gerado, naturalmente, alguma controvérsia. E a investigadora Kathleen Richardson teme o aumento do isolamento dos seres humanos, aquilo que já foi referido em algumas conferências da parte da manhã, dirige mesmo e dirigiu a campanha Against Sex Robots, para consciencializar sobre esse perigo, mas também para promover a discussão em torno da ética na robótica. Discussão tão ou mais realista se se colocar a pergunta: o que será preciso para que uma sex bot
passe no teste de Turing. Recorda-se o filme de ficção científica Ex Machina, de 2015, de Alex Garland, em que Ava, a tal geminoide, consegue ludibriar o avaliador e o próprio criador, não por qualquer prestação sexual, mas pela capacidade de simular o comportamento humano. Ou seja, e se quiserem dar uma resposta à pergunta formulada, é possível que estes robôs sexuais passem um teste de Turing, se conseguirem ser programados para mentir. Pois é pela mentira que passa, desde logo, a incitação do consumidor dos robôs sexuais. A criação de uma ilusão não se faz pela verdade, mas pela capacidade de reinventar a verosimilhança. O professor Luís Muniz Pereira sustenta uma programação ética para a inteligência artificial, mas cabe-nos perguntar: robô sexual pode ser moralmente correto? E como programar aquilo que não se sabe? Como programar uma ética se não conseguimos chegar a um consenso sobre o que é ética? Que valores podem estar incluídos nessa ética? A verificar-se esta possibilidade, nas próximas décadas, o amor parece ser apenas um fenómeno descrito na literatura da infância da humanidade. Se nos permitem, uma verdadeira transformação da intimidade, por usarmos a expressão de Anthony Giddens, ou ainda a recolocação do declínio do homem público, a tirania das intimidades, de Richard Sennett, que Richard Sennett nos falava, nessa falência de sociabilidade iniciada no século XVIII, nós estaremos agora a reinventar a verdadeira função sexual dos robôs sexuais. Isto só faz sentido daqui a umas épocas, daqui a algumas décadas, se, e somente se, a humanidade ainda existir para poder sexualizar e levantar questões éticas sobre máquinas. Muito obrigado pela vossa atenção.